Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Carlo Ancelotti toma decisão que interessa diretamente ao Cruzeiro. Pessoal, e pendurados ligam um alerta no Cruzeiro antes do confronto direto. Veja aí o histórico de cartões. E sem sinisterra e meia, Cruzeiro mantém foco no Vasco antes do jogo pelo Brasileirão. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, meu povo, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, ó, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicadas, daquele jeito, ó, bem facinho, para você ficar por dentro de tudo, de todos os bastidores da Toca da Raposa. Então, ó, bora lá comigo para mais uma resenha. Reportagem, né, do zero.com.br, pessoal. Carlo Ancelotti, que segue seu trabalho à frente da seleção brasileira. Na última convocação, teve aí a presença de dois atletas do nosso Cruzeirão, né? O nosso zagueiro Fabrício Bruno, né? Xerifão, e o nosso atacante Caio Jorge. E para os próximos amistosos, o treinador decidiu que vai divulgar a lista dos convocados no próximo dia 1º de outubro, quarta-feira que vem, às 3 horas da tarde. Informação que interessa diretamente ao Cruzeiro. O Cruzeiro que ficará atento para saber se terá jogadores na relação e quantos serão. Além de Fabrício Bruno e Caio Jorge, atletas como Kaique e Matheus Pereira também despontam aí com possibilidade. Os próximos jogos da seleção serão amistosos na Coreia do Sul dia 10 e no Japão em 14 de outubro. Ambos duelos contra os selecionados donos da casa. Então, vamos acompanhar aí se vamos ter jogadores do Cruzeiro na seleção brasileira. Lembrando que Caio Jorge e Fabrício Bruno, né, reafirmando, foram, né, convocados. Caio Jorge acabou até se lesionando, voltou antes, né, se intensificou no DM do Cruzeiro, ó, fez 2 gols no time Vespasiano no jogo de volta das quartas da Copa do Brasil. E a expectativa é que o Cruzeiro tenha cada vez mais jogadores, né, no elenco principal aí da seleção brasileira. Na pré-lista aí tínhamos Fabrício Bruno, Caio Jorge, Matheus Pereira e Kaique. A expectativa principalmente é também da convocação de Kaique e Matheus Pereira, né? Então, vamos aguardar aí quem serão a lista dos convocados dos amistosos, né, do Carlo Ancelotti da nossa seleção, que vai chamar, né, os jogadores do Cruzeiro, é claro, pessoal. É indiscutível, pelo menos Fabrício Bruno e Caio Jorge devem ser chamados novamente, né? E também é vamos dizer assim, uma barbárie, né? Deixar de fora Kaique e Matheus Pereira. Não, esses 4 jogadores do Cruzeiro, né? E esses 2 que não foram convocados, Matheus Pereira e Kaique, merecem demais a seleção. Então, vamos aguardar, quem sabe aí, os 4 não serão convocados aí na lista principal para a seleção brasileira. Meu povo, Cruzeiro que está voando nessa temporada, mas também terá uma preocupação extra nesse confronto contra o Vasco, né? Que vai ser neste sábado, às 6h30 da noite, pela 25ª rodada do Brasileirão. A equipe que entra em campo com uma lista extensa de atletas pendurados com 2 cartões amarelos. São aí 7 jogadores, além do nosso próprio técnico, Leonardo Jardim. E entre os atletas que precisarão evitar nova punição estão aí o zagueiro Fabrício Bruno, Lucas Romero, o Wallace e Matheus Henrique, Matheus Pereira e os atacantes Caio Jorge e Wanderson, pessoal. Né? Caso receba o 3º cartão amarelo em São Januário, os pendurados ficarão de fora do confronto direto com nada mais, nada menos que o Flamengo, que é líder da competição de momento e apenas 1 ponto, né, na frente do Cruzeiro. O duelo, que é considerado aí de 6 pontos, né, confronto direto, que vai acontecer na próxima quinta-feira, 2 de outubro, às 8h30 da noite, no Maracanã. Pessoal, lembrando e reforçando novamente, já venho falando isso em outros vídeos,
né? O Cruzeiro tem que aproveitar que a Copa do Brasil só vai acontecer os jogos das semifinais dia 10 e 14 de dezembro para focar inteiramente, 100% no Brasileirão. E o Cruzeiro não pode perder jogos, e principalmente jogos com equipes de confronto direto. No caso, esse dia 2 de outubro com o Flamengo e o Palmeiras. O Cruzeiro tem que vencer esses jogos. E aproveitar também o momento, porque tanto o Flamengo como o Palmeiras ainda estão disputando a Libertadores. E vão chegar momentos aí que vão ter que abdicar dos times titulares para poder usarem times alternativos pensando na Libertadores. E é aí que o Cruzeiro tem que aproveitar a chance e ganhar os jogos para assumir aí a liderança desse Brasileirão. E para enfrentar o Vasco, por exemplo, né, diante do Vasco, o Cruzeiro não vai poder contar com o zagueiro Vidalba e o atacante Gabigol, ambos suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Bragantino, né, na rodada passada. E na atual edição do Brasileirão, pessoal, o Cruzeiro soma 62 cartões amarelos, com média de 2 cartões e meio por jogo. O número coloca a equipe aí na 7ª colocação entre os clubes mais punidos com cartões na Série A. Lucas Romero é o jogador do Cruzeiro mais advertido até aqui, com 8 cartões amarelos. Marca aí que coloca em 4º lugar no ranking geral da competição. E além do volante argentino, já ficaram fora de partidas por acúmulo de amarelos. Christian, 2 vezes, Kaique, 2 vezes, Vidalba, 2 vezes, além de Matheus Pereira, Fabrício Bruno, Cássio e Lucas Silva. Pessoal, o Cruzeiro tem que ir com tudo contra o Vasco. E sem Sinisterra e meia, Cruzeiro mantém aí foco no Vasco, que vai ser um jogaço fora de casa. Temos que ir para cima para garantir os 3 pontos. Sem o meia Eduardo e o atacante Sinisterra, o Cruzeiro realizou na manhã desta quarta-feira o 2º treino de olho no Vasco, né? E entregues ao Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, Eduardo e Sinisterra não vão participar do treino, né? Não participaram do treino pelo 2º dia seguido. Vale lembrar que os camisas 21 e 17 não ficaram sequer no banco de reservas na vitória sobre o Bragantino no último domingo. E a presença de Eduardo e Sinisterra no duelo com o Vasco ainda são incertas. Enquanto o meio-campista é peça constantemente utilizada, né, por Jardim em caso de desfalques ou até mesmo para rodar o time, o colombiano Sinisterra chegou como principal contratação das mais recentes nessa janela de transferências. A boa notícia também, pelo 2º dia consecutivo, foi o trabalho de Fagner, né? Lembrando que Fagner vem de uma lesão aí, né, na fíbula, né, na tíbula, e estava há 10 jogos, né, se não me engano, 10 jogos sem atuar. E desfalques certos, né, pessoal? Com 3 cartões amarelos, temos aí Vidalba e Gabigol, que não serão opções aí diante do Vasco. No caso da defesa, a tendência é que o jovem Jonathan Jesus forme dupla aí com Fabrício Bruno. E o paraguai Matheus Gamarra corre por fora, enquanto João Marcelo, mesmo liberado após a cirurgia no joelho, não entra em campo aí há quase 8 meses. Com objetivos completamente diferentes na competição, né, pessoal? E é claro, em momentos muito opostos, Vasco e Cruzeiro chegam ao confronto aí após 2 bons resultados no último domingo. Mandante, o Vasco vem de um empate contra o Flamengo, que nos ajudou demais, né, pessoal? Empate lá no Maracanã, né? Enquanto o Cruzeiro derrotou o Bragantino de virada no Mineirão. O time de Fernando Diniz ocupa a 16ª posição e é o primeiro aí fora da zona de rebaixamento com 24 pontos. Já o Cruzeiro, né, por sua vez, está na vice-liderança com 50 pontos, 1 a menos que o Flamengo e 2 na frente do Palmeiras. Cruzeiro tem um jogo a mais que o Flamengo e 2 jogos a mais que o Palmeiras. Pessoal, seguimos aí firmes e fortes com os grandes objetivos desta temporada de 2025. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.